mas vamos falar da notícia que saiu hoje um pouco mais cedo no dia, né? A notícia mais importante, talvez, da temporada, que é que o Flamengo estaria desistindo da contratação de Andréas Pereira. Acho que notícia melhor do que essa não há, né, Rafa? Uma notícia para deixar qualquer rubro-negro aí que, sei lá, não tem nem palavras. Tô até emocionado nesse momento aqui, cara. Mas parece que o Andréas não vai fechar com o Flamengo. Ao menos Papai do Céu é rubro-negro, porque o senhor ele é Flamengo e Flamengo eu também sou. Graças a Deus. E vamos com tudo, Rafael. Cara, eu confesso que eu já tinha até demonstrado a minha opinião, que eu achava que se o Flamengo tinha realmente apalavrado, o Flamengo deveria fechar o negócio por questões de mercado, relação com o empresário, relação com o clube, mas eu não posso negar, cara, que foi uma excelente notícia. Assim. O Flamengo estava prestes a fazer um negócio ruim e já anunciadamente ruim. Olhando agora em retrospectiva, realmente depois daquele lance da final da Libertadores, seria uma contratação muito delicada de fazer, e isso aqui eu sempre falei, para que o Flamengo contratasse um jogador que carrega um fardo tão pesado diante da torcida, era para ter sido um negócio altamente vantajoso, era para ter sido uma oportunidade de mercado totalmente extraordinária, e o Andréas Pereira, avaliado em 12 milhões de euros, não é uma oportunidade extraordinária de mercado, eu acho que ele está até bem avaliado. Acho que seria o preço que o Flamengo pagaria, talvez se o Flamengo vencesse aquela Libertadores com uma boa partida do Andréas Pereira. Então, acho que o Flamengo realmente nunca teve essa certeza toda, porque tem muita gente falando, foi questão do Bacen e tal. O processo do Bacen é muito antigo. Depois que a tal da penhora de 127 milhões, que foi o grande problema em relação ao Bacen, caiu, o Flamengo voltou ao mercado normalmente. O Flamengo contratou o Santos, o Flamengo trouxe alguns reforços, né? Fechou a janela agora com a chegada do Ayrton Lucas, do Santos, do Pablo, do Marinho. Chegaram aí alguns jogadores e eu acho que o Flamengo, se havia essa possibilidade do distrato, se o Flamengo fez somente um ajuste com o Manchester United, melhor ainda, né? A gente não sabe até agora se o negócio realmente estava fechado, só uma assinatura pendente, ou se era só uma manifestação de intenções. Se foi, melhor ainda, torna a viagem à Europa do Braz e do Spindle ainda mais vazia, porque eles foram à Europa para reforçar o time e talvez a grande movimentação teria sido fechar com o Andréas Pereira. Pelo menos foi o começo da viagem. E aí, o grande objetivo depois virou um negócio que não se concretizou, acaba trazendo um questionamento ainda maior. Mas a verdade é que alguns chegaram a falar isso. Eu me lembro do Marcão falando isso aqui na bancada, falando o seguinte, mas por que não espera? Vamos supor, o Flamengo gosta do jogador, mas por que não espera o jogador se recuperar e a partir da recuperação dele, até do ponto de vista psicológico, o Flamengo paga o preço? E aí o Flamengo acho que percebeu isso. Eu acho que percebeu isso. Por mais que muitos queriam acreditar na recuperação do jogador, eu acho que ele carrega um fardo muito grande a ponto de criar um risco pela contratação. A verdade hoje é que a gente não sabe se algum dia ele teria condições de se recuperar no Flamengo. E aí, para fechar com esse jogador, é melhor você dar o benefício da dúvida para outro. Um jogador que chegue sem toda essa pressão, sem toda essa carga negativa, o Flamengo vai poder investir esse dinheiro, possivelmente não agora, né, Cleitinho? Porque a janela fecha dia 12, hoje eu acho que é dia 11. O Flamengo ficaria já sem esse volante para o resto da temporada toda. Acho que termina na metade do ano o contrato dele. Mas aí vai poder utilizar esse dinheiro na janela de meio de ano, acredito que abre em julho. Não é o ideal, mas ainda dá tempo de você trazer jogadores para agregar ao time, alguma coisinha ou outra que está faltando, talvez esse volante que o Paulo Souza tanto pede. Então eu acho que a palavra hoje é alegria. Você foi em cima. Hoje a torcida rubro-negra está em festa. E já começou em festa ontem pela saída do René, coitado, que também já estava na hora de sair.
Hoje, festa pela não contratação do Andrés Pereira, não é nem saída, né? Ele continua tendo esse empréstimo. E aí eu só faço essa seguinte ressalva. Acho que o Flamengo alinhavou um negócio muito ruim. E aí eu coloco até em dúvida a capacidade de análise de mercado e avaliação do Spindle e do Braz. E avaliação até mesmo do que representa o jogador dentro do elenco. Às vezes o jogador pode ter um valor de mercado X, mas para você ele tem um valor maior, um valor menor. Acho que o Flamengo também não soube fazer essa leitura. Mas eu estou fechado com você, cara. A palavra-chave é felicidade e esperança de ver esse dinheiro sendo aplicado num jogador que vai trazer mais resultado e quem sabe consiga ser titular, porque isso hoje a gente nem pode dizer que o Andrés Pereira né, Cleitinho? Perfeito. É uma galera aqui no chat, Perrotinha, falando a questão de eu não sei não, eu não ficaria feliz antes da certeza. A gente está trazendo uma informação, né, que de antemão é do Vene Casagrande. A gente sabe que o percentual de acerto dele é um percentual até bem considerável, então tem credibilidade. A gente está trabalhando em cima dessa notícia e talvez falar de Andrés Pereira, né, Perrota, é falar de um jogador que teve inúmeras oportunidades para tentar mostrar o seu valor, por mais que ele tenha ficado no banco em alguns jogos decisivos, ainda assim, em alguns outros jogos do Carioca, e recentemente, até nos 2 últimos jogos, ele teve a oportunidade de estar em uma nova função dentro de campo, e ele talvez não tenha correspondido da maneira que se desejava do atleta, né? E aí, alinhada a toda essa questão do valor que está sendo travado na negociação, de 10 milhões de euros, é sim um valor muito alto para um jogador que não tem conseguido dar ao que o Flamengo precisa em relações técnicas. Porque, vamos ser francos, é um jogador que, sim, ele possui uma qualidade, mas talvez o clima realmente já não consegue mais estar casando com o Flamengo. Então, nada melhor do que você encerrar esse relacionamento de empréstimo, não honrar com o compromisso, né, da compra e desejar toda sorte para que ele consiga desempenhar a função de jogador em outro clube, mas no Flamengo não, né, Perrotinha? Vocês resumiram absolutamente bem, tanto você quanto o Rafael, com relação à questão do Andrés Pereira. Andrés Pereira viveu o céu e o inferno no Flamengo. Enquanto a chegada dele e o desafio de substituir Gerson, e o Gerson era, sim, se não o principal jogador do time, um dos principais, Andrés Pereira chega e assume o posicionamento, assume um futebol, mostra o futebol e técnica, como você mesmo disse agora, Cleito, que inclusive no começo enganou, entre aspas, né? Que a palavra não é enganar. O menino tem futebol. Mas que, de certa maneira, convenceu grande parte da torcida a, inclusive, chegar a indagar. Porra, Gerson? Que Gerson? Andrés Pereira é muito melhor. Muita gente falou sobre isso. O jogador vivia nas estrelas, estava vivendo no paraíso, tudo dava certo, marcou o gol de falta tão esperado por todos nós flamenguistas depois de 3 anos, vinha desempenhando um futebol até de certa maneira que parecia ter muito potencial para que pudesse ter um meio de campo mais equilibrado e um jogador que pisasse na área e tivesse técnica e qualidade, mas viveu um inferno. E aí vem o grande desafio da vida, que é para todo mundo, né? Na realidade não é só para o Andrés Pereira. Todo mundo aqui já teve seus altos e baixos na vida profissional, pessoal, e faz muito sentido. E a gente, principalmente quando é desafiado pela vida, né, pelos obstáculos, e quando a gente está lá e cai para o fundo do poço, ou seja lá para onde vai, a gente tem o desafio de se reinventar. A gente tem o desafio de tentar trazer força e puxar da onde for a competência, serenidade, seja lá, enfim, o sentimento, mas se reinventar e subir de novo, e tentar se levantar e vencer de novo. Fato é que o Andrés Pereira, não só pelo período, porque o período é curto, sim, de empréstimo, mas também pela falta de capacidade de se reinventar e pela falta de capacidade de poder fazer vencer de novo, mostrar que estava ali, que podia superar os problemas. Andrés Pereira não se reinventou. O Andrés Pereira se desafiou, talvez, se manteve num palco que certamente não lhe foi favorável, e errou. E errou. E errou. E continua errando. O último jogo agora contra o Atlético Goianiense
na estreia do Brasileirão. O erro crasso dele foi dele, né? Ontem o Bruno Castanho mostrou muito sobre isso. E eu tendo o único ponto, talvez, de discordância, e acho que nem é de discordância com relação à fala do Rafael, é com relação ao seguinte: a janela em que Andrés Pereira foi contratado pelo Bruno Spinel e o Marcos Braz foi aquela janela que veio ele, o Kennedy e o Davi Luiz, né? Logo depois do Davi Luiz, foram 3 contratações de peso, na realidade, na época, em que o Kennedy praticamente não teve oportunidade, não foi bem. O Andrés, de certa maneira, convenceu por um tempo, mas depois viveu o inferno até pelos erros cometidos. O Andrés Pereira é o autor, e eu vou continuar dizendo isso, é o autor do maior erro da história do futebol do Flamengo, né? Infelizmente. E o Davi Luiz está aí, sendo um jogador bom na zaga do Flamengo, em que a gente tem ali algumas valências e a gente tem também alguns puxões de orelha para dar, porque realmente não tem feito tanta diferença assim, mas tem jogado bem na maioria das vezes, não tem sido um mico e não tem sido responsável diretamente por erros crassos, diretamente por vexames e derrotas acachapantes, né? Não aconteceu. Graças a Deus, vamos bater na madeira para que isso não aconteça, que o Davi Luiz consiga entregar alguma performance até ao final do ano, para que de repente até convença o Flamengo a estender o contrato dele. A única coisa que eu discordo do Rafael é que é o seguinte: a viagem do Braz e o formato de contratação talvez tenha sido errada, eu não acho. É a única coisa que eu acho que talvez tenha sido até correto, o fato de ter feito por empréstimo, com um passe fixado, e se você quiser exercer o poder de compra, você exerce, senão você não compra. Flamengo, até nessa última viagem, aí eu acho que tem uma diferença só da viagem que o Rafael está falando para a viagem que eu estou falando. Eu estou falando da primeira e acho que o Rafael está falando da segunda. E da segunda, quando parece sinalizar com a contratação, aí o Rafael está coberto de razão. Porque se o fez, Bruno Spindel e Marcos Braz cometeram um erro, né? Cometeram um erro e que sim levam, e ele tem total razão de fazer com que a gente pense assim: há aí um erro de avaliação, né? Porque o jogador não pode ser contratado, né? Principalmente pelos valores que foram mencionados, coisa que o Cleitinho também falou. Então, assim, eu lamento. Às vezes acontece, gente. Faz parte da vida profissional, faz parte da vida pessoal, muitas vezes também com relacionamentos. Às vezes você quer o melhor, você tem boa intenção, você é do bem, faz tudo para dar certo, mas infelizmente uma série de fatores acabam não ajudando e não rola, não acaba não dando certo. O que você tem que fazer é seguir em frente, que é o fato de que o Cleitinho mesmo falou. Boa sorte ao Andrés Pereira. Tomara que essa notícia do Vene Casagrande seja verdadeira, esteja de acordo aí com a questão. Eu soube pelo Raflamelo, pelo Paparazzo, pelo Flazoeiro, que o jogador e o seu staff não foi comunicado até o momento. Tá? Até o momento eles não sabem dessa decisão do Flamengo. É uma notícia que saiu do Vene. E está todo mundo torcendo para que seja realmente verdade, para que a gente tenha, inclusive, a possibilidade da janela de meio de ano fazer uma contratação de relevância para a posição, né?